Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nossa aula. O tema de hoje será a ressurreição dos mortos. Ainda há muita dúvida a respeito de alguns detalhes deste tema, deste assunto, não é? Hoje veremos à luz da palavra o que nos ensina, o que o Senhor nos ensina a respeito da ressurreição. Veremos que há profecias, sim, a respeito da ressurreição, e elas começam ali no Velho Testamento, Antigo Testamento. Isaías escreveu no capítulo 26, verso 19: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Olha que coisa linda aqui, a certeza do profeta, ó, o meu cadáver, os mortos e o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então, era uma profecia já conhecida dos profetas do Antigo Testamento, certo? Daniel também falou a esse respeito. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então ele fala até de duas formas aqui, né? Dá uma sugestão aqui que existem duas ressurreições, uma para a vida eterna e outra vergonha e horror eterno, certo? Então, nós vemos que isso se tornou uma doutrina no Novo Testamento. Veremos aqui alguns textos a respeito disso. Vemos aqui na carta aos Hebreus, o autor escreveu, capítulo 6, versos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, então ele está chamando de doutrina de Cristo, e ele vai falar a seguir o que são as doutrinas de Cristo, né? O que faz parte, na verdade, da doutrina de Cristo. Deixemo-nos levar para o que é perfeição, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então ele classificou tudo isso aqui como doutrina de Cristo. Então, o arrependimento de obras mortas, né? A fé em Deus, batismo, imposição das mãos, a ressurreição e o juízo eterno. Então, tudo isso fazia parte da doutrina dos nossos irmãos no começo do século, certo? Infelizmente, perdemos de vista, por exemplo, a ressurreição. Hoje se fala muito pouco, mas nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus para entender esta doutrina. É uma doutrina. Atos, capítulo 17, 18 e 32, vemos o seguinte: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: Que quer dizer esse tagarela? E outros: Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Certo? Então, acho que Paulo aqui, esse relato é a respeito de Paulo. E ele pregava não só a Jesus, mas a ressurreição. E para que não fique dúvida se era só a ressurreição de Jesus, de Cristo, que ele estava pregando, vamos ver aqui o verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, então não era apenas a ressurreição de Jesus, ele estava pregando sim a ressurreição dos mortos, que ainda virá, acontecerá, certo? Uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião, certo? Mas interessante esse detalhe, nós vermos que fazia parte da pregação no começo do século. Infelizmente, perdemos isso ao longo do século, certo? Aqui, ó, Filipenses 3, 10 e 11. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui a esperança de alcançar a ressurreição dos mortos. Ainda vemos aqui, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu, né? Capítulo 4, versos 13, 14 e depois 18.
Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha que coisa interessante aqui, né? O mundo que não tem o Senhor, não tem a esperança nesta doutrina da ressurreição dos mortos, se desesperam, né? Porque não sabem o que vai acontecer depois da morte. Mas nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. Estaremos com os nossos amigos, nossos entes queridos que já perdemos. Esse é o nosso consolo. E ele continua aqui: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, olha aqui, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, verso 18, ele termina dizendo aqui: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, realmente, o nosso consolo, essa doutrina é muito importante resgatarmos nos dias de hoje, ainda mais nos dias de hoje, não é? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, a da ressurreição dos mortos. Então, se tornou uma doutrina ali para a igreja no primeiro século. Então começam a aparecer aqui algumas perguntas a respeito da ressurreição, algumas dúvidas, né? A primeira é quem? Quem serão os ressurretos, os ressuscitados? E também quem vai ressuscitar os mortos, né? São questões a respeito da ressurreição que nós veremos agora. No livro de Atos, nós vemos aqui capítulo 24, verso 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então a primeira pergunta é: quem serão ressuscitados? Todos, tanto justos quanto injustos. Mas veremos mais adiante como é que vai ser essa divisão da ressurreição de justos e injustos. Mas a primeira pergunta é: quem serão os ressurretos, os ressuscitados? Todos, justos e injustos. E a segunda pergunta é: quem vai ressuscitar, né? Os mortos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 14. Verso 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Quem será que ressuscitou o Senhor Jesus? Deus, o Pai, Ele quem ressuscitou a Jesus. Há outros textos, diversos textos no Novo Testamento que atestam isso, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus ressuscitou o Senhor Jesus. Então, provando aqui o texto, e o autor aqui, Paulo, escreve também: nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição dos mortos será pelo poder de Deus, mediante Jesus. Nós já vimos isso, mediante Jesus, mas no poder de Deus. Deus irá nos ressuscitar, certo? Então, no poder de Deus que os mortos serão ressuscitados, certo? Outra pergunta: onde e como se dará essa ressurreição dos mortos? Eu já estou dando aqui a dica: as nuvens e anjos. Vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressurretos, né? Os que forem ressuscitados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o texto aqui ele fala primeiro que serão ressuscitados mortos e depois os vivos, juntamente com eles, serão arrebatados
entre nuvens. Então, onde se dará essa ressurreição? Nós entendemos que será nas nuvens. Os mortos serão ressurretos ao encontro ali com o Senhor Jesus, os vivos serão transformados e nos encontraremos ali nas nuvens com o Senhor. Então, possivelmente a ressurreição seja nas nuvens ou no caminho das nuvens, né? A caminho das nuvens, certo? E como se dará? Não como serão arrebanhados os mortos, né? Mateus capítulo 24, 31 nos dá uma dica aqui, nos dá uma pista. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas ou clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, os anjos, por ordem do Senhor, reunirá a todos de uma extremidade à outra. Então, como? Através dos anjos que farão esta reunião. E quando? Aí uma boa pergunta aqui. Quando serão ressurretos os mortos, né? Então nós vemos a palavra nos fala de duas ressurreições. Se você procurar na Bíblia inteira, você não vai encontrar mais que duas ressurreições. Vejamos, uma a uma. A primeira ressurreição. Vamos aprender a respeito dessa primeira ressurreição. Começamos aqui Apocalipse 20, de 2 a 5, versos de 2 a 5. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós vemos aqui a dica, né, do momento de quando será a primeira ressurreição, quando Satanás for preso, certo? Por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo, certo? Então, isso aqui já nos dá a dica do tempo, será quando Satanás for preso. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, nós vemos aqui que haverá um julgamento nesse momento, algum julgamento haverá neste momento. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Já entenderam que período que vai ser isso? Decapitados, né? Que não receberam a marca da besta, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, estes aqui que ressuscitaram, houve um julgamento primeiro, é o momento que houve algum julgamento, essas almas aqui foram ressuscitadas neste momento e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Satanás está preso nesse período. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa frase é muito forte para nós, ó. Esta é a primeira ressurreição. Portanto, se esta é a primeira ressurreição, não existe outra ressurreição antes dela, certo? Isso é fácil de entender, né? Pelo texto. O próprio texto está falando. É a primeira. Então, não tem outra antes. Certo? Mas aí surge uma dúvida também, né? Claramente, isso aqui está falando da tribulação. Talvez até a grande tribulação aqui, certo? Então, só esses que vão ser ressurretos para entrar no reino milenar de Cristo? Só estes? Será? Vejamos outros textos aqui, né? Na verdade, um texto que vai nos responder, e está em Apocalipse mesmo, capítulo 11, versos 15 a 18. Vamos ler aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo:
O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Olha o reino aqui, certo? Então vai começar um reino aqui. Ele tomando posse do reino. Jesus. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, estamos vendo aqui a presença de um reino. Qual reino? O reino de Deus e do seu Cristo, Jesus, virá como rei, certo? Em nome de Deus, do seu Deus. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Olha o momento aqui, a ira de Deus, quando chega neste momento aqui. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha o julgamento aqui. Então, haverá um julgamento neste momento aqui também, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Destruíres os que destroem a terra. Aqui é a ira de Deus, certo? Vai se manifestar a ira de Deus neste momento. Mas para os santos haverá distribuição de galardão. Sabemos que isso aqui está atrelado ao arrebatamento, certo? Então, a resposta está aqui. Se aqui haverá julgamento dos mortos, uma alma não pode ser julgada. É necessário ter corpo, é necessário estar vivo, certo? Então, certamente isso aqui está falando de ressurreição dos mortos, porque a ressurreição dos mortos está atrelada a um julgamento, sim. E galardão. Para quem? Para os servos, os profetas, aos santos e todos, e aos que temem o teu nome, todos os que temem o teu nome. Então são só aqueles decapitados que não se baixaram, né, a receber a marca da besta, como nós vimos no texto anterior? Não. Na verdade, a todos, os profetas também. Então, nesta ressurreição, nesta primeira ressurreição, onde haverá galardão, também os profetas estarão aqui. Então, nesta ressurreição, o rei Davi estará aqui, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, estarão todos aqui, né? Moisés. Certo? Respondida a pergunta? Então serão todos os servos do Senhor, os santos, os profetas e os que temem o teu nome. Haverá ressurreição e distribuição de galardão nesta primeira ressurreição. João ainda nos fala, capítulo 6, verso 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Jesus falando, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Então nós vemos aqui essa expressão último dia. Essa expressão também era muito conhecida a respeito desta primeira ressurreição. Também era chamada de último dia. Por que o último dia? Se ainda vão ter 1000 anos de reinado de Jesus, certo? Mas é relativo ao último dia dos tempos que nós conhecemos, com o governo do homem, com Satanás solto, o mal e a injustiça imperando. Então, este vai ser o último dia disso na terra. Depois virá um reino de justiça. O Rei da Glória estará conosco, certo? Então, o último dia era conhecido também como o último dia ali para os discípulos de Jesus, certo? E porque eu coloquei até uma marcação aqui, eu o ressuscitarei, né? Se nós vimos que é Deus quem vai ressuscitar e no seu poder, né? No poder de Deus, mas é mediante Jesus, certo? Nós já vimos isso. Por quê? Haverá o julgamento de Jesus. Essa primeira ressurreição faz referência ao julgamento de Jesus, que é chamado, nós já veremos logo adiante,
que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser esse julgamento de Jesus neste primeiro momento, nesta primeira ressurreição. Mas a ressurreição sempre será no poder de Deus, o Pai, certo? João ainda fala, capítulo 11, verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha que a expressão de novo a respeito de Lázaro, seu irmão, que havia morrido, né? E Jesus chega ali 4 dias depois e ela fala isso já sem esperança. Embora, sim, ele também fará parte dessa ressurreição no último dia, o Senhor ainda operou um milagre ali, ressuscitando a Lázaro. Então nós vimos a primeira ressurreição. Vejamos agora a segunda ressurreição. Ela está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Começaremos a ler aqui dos versos 5 ao 9, inicialmente, tá? Os restantes dos mortos não viveram, nós já lemos esse finalzinho, essa parte do texto, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, ficou uma turma aqui que não ressuscitou na primeira ressurreição, certo? Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, né? A ressurreição dos santos para galardão, dos servos de Deus para dar galardão. O restante ficou aqui até se completarem os 1000 anos de reinado de Jesus, certo? Vamos continuar. Esta é a primeira ressurreição, a que nós acabamos de falar. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, lá vem pedrada na segunda, né? Então é melhor que tenha ressuscitado na primeira. Sobre esses, a segunda morte, então olha que nós temos aqui o problema. Não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, ó, completando a informação aqui. Completando a informação da primeira ressurreição, todos que forem ressuscitados e arrebatados também neste dia, certo? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão. Seremos coparticipantes de Cristo neste reino milenar, tá? Então seremos como sacerdotes, porque o sacerdote ele faz essa função de mediação entre Deus e os homens. Haverá sim nações que sobreviverão ao fim dos tempos, certo? A palavra nos atesta isso, nós vemos isso nos profetas, no Velho Testamento, que sim, serão poucos. A palavra ainda compara que serão poucos homens como o ouro de Ofir. Faz esta comparação, né, com relação à humanidade. Mas restarão e crescerão novas nações neste período e nós seremos esses mediadores entre Deus e estas nações. Por isso, será um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal. Esta será a nossa função neste tempo, certo? E reinaremos com ele os 1000 anos aqui na terra. Quando, porém, vamos continuar o texto, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Então, falei, haverá nações ainda, né? Elas vão crescer. Durante 1000 anos, vai dar bastante tempo, aí tem bastante tempo para elas crescerem. Que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, aí sim aparece Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha aqui. Então, nós vemos aqui que depois dos 1000 anos, então teve a primeira ressurreição, Satanás preso, 1000 anos de reinado de justiça de Jesus e nós, como coparticipantes desse reino, certo?
Porém, após os 1000 anos, ou seja, após o milênio, Satanás será solto. Não sei se alguém já fez essa pergunta. Eu cresci com essa pergunta e essa dúvida. Por que soltar Satanás de novo? Já estava preso o bichinho ruim lá. Deixa preso. Pronto, resolve. Não é? Tá fácil. Por que que Deus ainda permitiu que ele fosse solto? Essa dúvida, inclusive, recentemente que eu consegui entender. E eu vou passar aqui para vocês. Eu ouvi de um rabino essa explicação e para mim teve muito sentido e testificou no coração. Ele explicou o seguinte, que isso é justiça de Deus. Sim, é justiça de Deus. Calma aí que eu vou explicar por que que é justiça de Deus, certo? Então, nós hoje, a humanidade de hoje, nós temos o mal nos influenciando. Nós já temos uma inclinação para o mal, né? Para fazer o mal. A gente até vê criança, logo pequenininha, já tem aquela intenção mais elevada para o mal, né? Mesmo que na sua pureza a gente percebe isso. Gosta de beliscar, pega os animais, puxa o rabo, né? A gente já percebe essas coisas assim, mesmo na sua inocência, tá certo? Mas o ser humano, ele herdou isso, a inclinação para o mal. E com Satanás solto, trazendo tentações, nos induzindo cada vez mais para o mal, olha o resultado, né? Nós vemos a nossa sociedade como ela está hoje. E ser um servo do Senhor nos dias de hoje, com esse mal dominando o mundo e Satanás trazendo tanta oposição, tanta resistência, não é fácil, né? Não é fácil ser um servo do Senhor, buscar a santificação, ser santo, buscar ter comunhão com o Senhor, não é fácil. Seguir o caminho, seguir e obedecer às leis de Deus, não é fácil, certo? Então agora você já começa a entender por que que é justiça de Deus. O milênio será um reino de paz, sem guerra, sem Satanás atormentando a cabeça de ninguém, sem trazer tentação a ninguém, certo? Então não haverá resistência. Diz a palavra que as nações subirão à casa do Senhor, ao monte do Senhor, que será em Jerusalém, que será em Sião, para aprender de Deus. Então eles terão essa sede de conhecer o Senhor. Então será um milênio de muita paz e muita tranquilidade, certo? Mas a palavra também nos diz que após o milênio, o Senhor Jesus devolverá esse reino ao Pai, certo? Então, profeticamente, ao sétimo dia, o sétimo milênio, o sétimo dia da criação, que é o dia de descanso, será esse descanso que teremos do mal, certo? Do mal imperando sobre a humanidade. Mas esta geração que vai nascer e crescer neste milênio nunca foi provada, nunca conheceu o mal, nunca conheceu Satanás, o tentador, certo? Então, por isso é justiça de Deus. Antes que todos entrem para o reinado de toda a eternidade, para toda a eternidade, onde haverá novos céus e nova terra, a terra será restaurada de uma forma que nós não podemos nem imaginar, coisa gloriosa que será. A nova Jerusalém aí vai descer dos céus, descer na terra, nos céus nós não vamos subir, ela vai descer, tá? Apocalipse que nos fala a respeito disso, a terra será restaurada, uma nova terra. Todos entrarão para essa eternidade, certo? Mas estes precisam ser, essa geração, essas nações que nasceram durante o milênio precisam ser provadas. Então essa é a justiça de Deus. Satanás será solto para seduzir as nações, então ele vai criar essa resistência, vai criar essa tentação para as nações, e as nações serão provadas dessa forma antes que entrem para toda a eternidade com o Senhor, certo? Isso para mim fez todo sentido. A justiça de Deus
neste sentido estas nações que estarão no milênio? Bom, esta resposta para mim fez todo sentido e sanou a minha dúvida a respeito de Satanás ser solto depois do milênio. Espero que também tenha sanado a dúvida de vocês a respeito disso, quem tinha esta dúvida, certo? Vejamos aqui no mesmo capítulo 20, versos 10 a 15. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, besta e o falso profeta aqui já inauguraram o inferno. E agora o diabo, Satanás, foi lançado para lá também. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, agora aparece o trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, olha aqui, então já estamos vendo a segunda ressurreição, será depois do milênio. Os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E nós já vimos que haverá a segunda morte, a morte eterna, né? Porque ele fala que era melhor ter parte com a primeira ressurreição, porque a morte, a segunda morte, que é a morte eterna, primeiro é a morte física, que nós estamos fadados, né? O nosso corpo corruptível, que se degrada, ele morre, mas a segunda morte é a morte eterna, eternamente longe de Deus, certo? Então, vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, ou seja, mais de um livro, né? O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Então, há livros. É uma forma até para a gente entender que Deus está anotando tudo, está guardando tudo que a gente faz, né? E os mortos foram julgados. Então, mais uma vez, para morto ser julgado, tem que ser ressuscitado primeiro, tem que estar vivo, certo? Para passar no tribunal, no caso aqui é o trono branco. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha aqui, segundo as suas obras, de novo, segundo as suas obras. Tudo o que fazemos está sendo anotado. Daremos conta de tudo que fazemos. Guarde bem isso. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Vai ficar eternamente longe de Deus. Segunda morte, eternamente sem Deus. E se alguém não foi achado inscrito no livro, ou seja, já dá uma ideia aqui que e se alguém não foi, então aqueles que estavam aguardando desde a primeira ressurreição, que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, é difícil falar até, né? Aqui eles já vão direto para o trono branco para serem julgados. Mas aqueles que passaram o milênio, as nações que passaram o milênio, têm a chance ainda. Eles, sim, têm a chance de ter o nome escrito no livro da vida. Se tiver, vai para toda a eternidade com Deus. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, esse será lançado para dentro do lago de fogo. Então, esta é a segunda ressurreição, que é o juízo final, que nós conhecemos como o trono branco, o juízo final. Então, a primeira ressurreição, nós entendemos que a primeira ressurreição ela é dos justos, dos santos, para galardão e para reinar com Cristo durante o milênio. E após o milênio vem a segunda ressurreição. Quem já não fez parte da primeira, que morreu e já não ressuscitou na primeira, já está condenado diretamente aqui. Na segunda ressurreição já está condenado para a segunda morte, né?
o lago de enxofre e fogo. E as nações que serão testadas, certo? Provadas ali no final com a soltura de Satanás, também, se não tiver escrito no livro da vida, também serão condenados. Então nós entendemos que se tiver o nome no livro da vida, entrará para a vida eterna com Deus, para a eternidade com Deus, a nova Jerusalém, certo? Nós vimos aqui quando. E agora, o que acontecerá? Vejamos aqui, tem alguns detalhes importantes, o que acontecerá na ressurreição dos mortos. O julgamento, nós já falamos, né? Vai acontecer nas duas ressurreições. Então, primeiro, nós já falamos, o tribunal de Cristo, onde está escrito isso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos, todos vão comparecer ao tribunal de Cristo, certo? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Se bem, vai para a ressurreição da vida, ou ressurreição dos justos, haverá galardão e serão coparticipantes no reino, certo? Se não, ficarão para o juízo final, o trono branco, certo? O outro julgamento. Então, isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, certo? O tribunal de Cristo. Vamos falar aqui o que João escreveu no capítulo 5 a respeito de Jesus. João 5, versos 27 a 29. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, eles vão aguardar aqui a ressurreição do juízo e já estão condenados, certo? Aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição será para a vida e para a vida eterna. Então, Deus deu essa autoridade a Jesus para julgar, fazer essa primeira separação na primeira ressurreição, né? O tribunal de Cristo. Vamos ver o trono branco, nós já lemos aqui a respeito disso, né? Apocalipse 20, versos 11 a 13. Vi um grande trono, né? E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Vi também os mortos, então nós já vimos o texto, não vou ler inteiro. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, já falamos sobre isso também, o que se achava nos livros, né? Então, o mar deu os seus mortos, a morte e o além entregaram, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, nós vemos que haverá um julgamento tanto na primeira ressurreição, quanto na segunda. A primeira será o tribunal de Cristo, a segunda será o trono branco, certo? Outra coisa que acontecerá na ressurreição, e está atrelada à primeira ressurreição, um reino de Jesus, o reino milenar de Jesus, né? Nós já vemos que foi profetizado por Daniel, capítulo 7, 18, versos 18, 22 e 27. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Olha, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre. Certo? Começa no milênio e depois será para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aí outro verso, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Mais uma afirmação aqui, que seremos coparticipantes deste reino. Outro verso, o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. E seu reino será reino eterno, começa nos 1000 anos, depois será eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive, nós chegamos até a pensar, aquela expressão, o rei dos reis, será que nós entendemos o que realmente quis dizer isso? Será que quando ele fala que Jesus será rei dos reis, será que não faz menção até que nós reinaremos com ele, mas ele será o nosso rei? Então, ele será rei dos reis, Senhor
dos senhores, porque nós vemos até em parábolas, certo? Das minas que Deus fala, aqueles que dobraram, trabalharam e conseguiram dobrar ali o valor que receberam. Deus ainda fala assim, sobre 10 reinos dominará, né? Então nós vemos que sim, nós seremos coparticipantes, isso é uma pista, que nós seremos coparticipantes deste reino. Será que quando nós ouvimos essa expressão, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, não faz menção ao milênio? E nós, né, o rei sobre os reis, que seremos nós também, estaremos junto com ele, coparticipantes deste reino? Então fica aí para a gente pensar a respeito disso. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, 31 a 34, diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, então está falando do reino milenar, os 1000 anos, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então aqui, ó, haverá essa separação. Jesus, o Filho do Homem, fará esse julgamento que nós já falamos, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, ou seja, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Mais uma prova aqui, mais um texto que nos fala a respeito disso, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Coisa linda, não é? A palavra do Senhor maravilhosa. As promessas do Senhor são maravilhosas. E vem da eternidade, antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 20, de 4 a 6. E viveram e reinaram com Cristo. Já lemos esse texto, né? Durante 1000 anos. Então, ó, reinaremos com Ele. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Mais uma vez, se ainda alguém tem dúvida, a palavra está sendo bem clara aqui a respeito disso. Tem o lado profético, sim, tem o lado espiritual, sim, mas tem o lado literal. Também acontecerá isso literalmente. Apocalipse 5, 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Seremos reis, mas Jesus será rei dos reis. Oh, glória, maravilha. Nós vemos aqui a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Esse, particularmente, eu amo este capítulo, capítulo 15. Então, veremos os versos 24 e 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Isso aqui já é depois do milênio, tá? Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então aqui não só Satanás, mas todo o seu exército, né? O exército de Satanás, do diabo. Ele vai destruir todo o principado, né? Principado, potestade e poder, fazendo referência aos anjos e demônios, aos anjos caídos e demônios, tá? E Satanás. Então, quando ele destruir isso, que será depois do milênio, nós já vimos, inclusive, aí ele vai entregar o reino ao Deus e Pai. Coisa linda demais, né? Uns segredos tão bem escondidinhos na palavra, mas a gente, é só ler que a gente encontra. Verso 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, porque no milênio, o objetivo de Jesus é fazer com que todas as coisas se sujeitem a Ele, certo? Que hoje está uma bagunça só, né? Cada um por si, mas todas as coisas devem ser sujeitas a Jesus. Então, ó, depois que todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Paulo é meio complicado, né, para escrever, mas a gente tem que interpretar o texto aqui. Então, fala aqui o seguinte, que na verdade o texto fala que Deus deu ao Filho autoridade, certo? Ele não, Jesus, todas as coisas ficaram sujeitas a Jesus, menos aquele a quem ele
a quem ele sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus deu essa autoridade a Jesus e somente Deus que não ficou debaixo da autoridade de Jesus. Então sempre Deus acima e Jesus. Agora, abaixo de Jesus, todas as coisas lhe ficaram sujeitas. É isso que ele quis dizer, né? Mas aí ele entregará ao Pai. Isso aqui, para mim, maravilhoso. Este texto que eu até coloquei em azul aqui em destaque, que vai ser, poderíamos chamar de 8º milênio. Então, o 7º milênio, que é o reino milenar de Deus, que faz alusão ao 7º dia da criação, na verdade, o contrário, né? O 7º dia da criação faz alusão ao milênio, o 7º milênio, que será o reinado de Cristo, e o 8º milênio seria depois a Nova Jerusalém, quando descer, certo? Então, aí ele fala que o próprio Filho também se sujeitará àquele a quem todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, Jesus devolverá o reino ao Pai, mas sim, Jesus continuará no trono junto com o Pai eternamente. A palavra nos atesta isso. Mas aí sim se cumprirá todo o propósito de restauração do homem. Deus será tudo em todos. Maravilha, não é? Então Deus passará a habitar dentro do homem. Deus habitará dentro de todos nós, aqui, depois, na eternidade, por toda a eternidade. Que maravilha, né? Este texto aqui, este segredo, eu acho maravilhoso. Será o final de todas as coisas, o fim de todas as coisas, o fim do plano de redenção, de restauração da humanidade para como era com Adão e Eva. Simples assim, a terra será restaurada como era no princípio da criação. E nós também seremos restaurados da mesma forma. Que maravilha! Deus habitando dentro de nós. Que mais nós vemos aqui? Vemos também o arrebatamento. O arrebatamento está atrelado à primeira ressurreição apenas. E vemos isso, esse termo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então, olha, a primeira ressurreição aqui, e junto com ele seremos arrebatados entre nuvens, nós já vimos esse texto, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é aqui que está a respeito do arrebatamento, e está atrelado à primeira ressurreição e galardão, também à primeira ressurreição apenas. Vemos no Evangelho de Lucas 14:14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Galardão é recompensa. Galardão está atrelado à recompensa. E aqui um conselho de Jesus neste texto aqui. Isaías também fala a esse respeito. Isaías 62:11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Quando o Salvador vier, então ele vem para tomar posse de um reino, o reino milenar. Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a recompensa, o galardão. Então ele vem na primeira ressurreição, que será antes do milênio. Apocalipse 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Nós já vimos isso, né? E o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar galardão aos servos, profetas, santos e aos que temem o teu nome. Nós já vimos este texto. Então, mais uma vez, o galardão presente aqui na primeira ressurreição. Apocalipse 22:12. Eis que venho, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as obras. Mais uma vez aqui a importância
das obras. Tudo está sendo anotado por Deus e seremos julgados pelas obras. Haverá ira também. Vejamos, haverá nas duas ressurreições. Então vamos ver aqui na primeira ressurreição, nós vemos Apocalipse 11:18, na verdade as nações se enfureceram, já lemos esse texto, né, 2 vezes, chegou porém a tua ira, então aqui a ira na primeira ressurreição, e o tempo determinado para serem julgados mortos, então a primeira ressurreição, e ele termina aqui, e para destruíres o que destrói a terra, tá? E é interessante esse texto aqui que nós veremos outras aulas, principalmente ali os selos aqui de Apocalipse, nós veremos que sim, os homens que estão botando terror no mundo neste momento, essa doença fabricada, a crise econômica que eles estão fabricando, né? Provavelmente venham guerras também, as destruições por causa de guerra. Então, são homens que estão fazendo isso intencionalmente, tá? Aqui a ira de Deus. Deus vai destruir os que destroem a terra. Chegou, porém, a tua ira, a primeira ressurreição. E na segunda ressurreição, nós vemos capítulo 20, versos 8 e 9 de Apocalipse, quando fala de Gog e Magog, e sairá a seduzir as nações. Satanás, quando for solto, né? Então eles marcharam, sitiaram aqui, né, a cidade santa, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém, claro. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então nós vemos que haverá ira de Deus também na segunda ressurreição. Que mais nós podemos ver que vai acontecer? Juízo. E o juízo acontece na segunda ressurreição, né, que nós conhecemos como juízo final. Daniel profetizou, nós já lemos o texto, né, Daniel 12:2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então vem o juízo sobre esses, né? Mateus também fala, capítulo 25, versos 41 e 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Nós vimos o que o rei dirá, ele fará a separação das ovelhas e dos cabritos. Então nós vimos que aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, vinde benditos, né? Aos que estiverem à esquerda, que ele comparou a cabritos, ele diz o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aqui as potestades que ele vai vencer depois do milênio, né? Os principados, hostes e potestades são patentes que eles têm, né? Hierarquia entre eles. Verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Maravilha, não é? Então haverá juízo somente na segunda ressurreição, que é que nós conhecemos como juízo final, certo? E agora a grande pergunta: como nós seremos? Né? Os mortos ressuscitados, mas os vivos transformados de igual modo, né? Nós temos que olhar para Jesus. Por quê? Primícias. Ele foi as primícias dos que dormem. E está aqui o texto, né, que tem essa expressão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 19 a 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Olha, tem gente que pensa que só vive essa vida, acabou e acabou e acabou. Que triste, né? Não ter esperança no mundo por vir, no mundo vindouro. Não ter esperança da restauração de todas as coisas, da vida eterna com Deus. Que triste realmente, né? Vamos continuar. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, né, que trouxe essa morte para a humanidade, também por um homem, Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Teremos a vida eterna, vida em abundância em Cristo, né? Que maravilha de texto também.
Atos 26, 22 e 23, nós vemos: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo. Que povo? Israel, o seu povo. Então, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, a partir de Jesus, olha a salvação se abrindo também aos gentios. Que maravilha, né? Primeiro aos judeus. Como Paulo fala, a salvação veio primeiro aos judeus, depois aos gentios. E nós vemos isso que nos alcançou, louvado seja o Senhor por isso. Então, os profetas profetizaram, Moisés também disse a esse respeito, Cristo seria o primeiro a ser ressurreto, né? A ressurreição dos mortos começaria em Jesus. Que maravilha! Lemos outro texto aqui, carta aos Romanos, capítulo 6, verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então fica a dica aqui de como seremos. Seremos na semelhança da sua ressurreição. Então nós temos que olhar para Jesus, para nós entendermos como seremos também, porque ele foi as primícias dos que dormem, foi o primeiro a ser ressuscitado dos mortos, né? Vejamos aqui Mateus 22, 30. Jesus responde ali, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Então ele faz uma comparação que seremos como os anjos no céu. Então não haverá casamento, não se dão em casamento, não se casam nem se dão em casamento, certo? Então, quem gosta disso, aproveite, que é só aqui. Depois não haverá mais quando tivermos os corpos transformados ou ressuscitados, aqueles que ressuscitarem dos mortos. Que mais que nós podemos falar? Incorrupção. Serão corpos incorruptíveis, Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção, certo? E nós vemos aqui o que é incorrupção, ser incorruptível. Na verdade, tem dois significados. Tanto aquilo que é perecível, então envelhece e morre, né? Nós vemos isso, nosso corpo é assim, como também é material, né? A corrupção material, como também a corrupção moral com relação ao pecado. Nosso corpo hoje, ele tem essa inclinação para o mal e que nos leva ao pecado, que nos conduz ao pecado e à corrupção moral. Então não teremos mais este problema nos corpos transformados, certo? Tanto se for ressuscitado ou apenas transformados, né, no arrebatamento. Glória, corpo de glória. E aqui é um mistério muito interessante. Quando nós estudamos a respeito disso, procuramos entender que corpo de glória será esse, né? Primeira carta aos Coríntios que fala, né, que nós estamos lendo, capítulo 15, verso 42. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Mas ainda fica a dúvida, o que seria esse corpo de glória, né? Daniel fala a respeito disso, também nos dá uma dica. Capítulo 12, versos 1 a 3. E havendo tempo de angústia, qual nunca houve, do que ele está falando aqui, né? Nós já sabemos, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo será salvo. Essa é a nossa esperança, essa promessa da salvação do Senhor neste tempo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, né? Será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Nós já vimos esse texto. Aí continua, os que forem sábios, ou seja, os que participaram da primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, né, que também tem um arrebatamento, os vivos transformados, né, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento.
e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Olha a dica aqui. Resplandecerão como o fulgor do firmamento. Agora pensa no céu mais brilhante que você puder pensar, aquele sol tinindo, sem nuvem nenhuma. Pensa nisso. Os sábios, né, os servos do Senhor, os santos do Senhor resplandecerão deste jeito. Aqueles que conduziram a justiça, e por isso as nossas obras devem ser boas obras que conduzam à justiça, serão como as estrelas, brilharemos também como as estrelas. Então, sim, a glória está atrelada a um resplandecer, a uma luz, a um brilho. Já fica a dica aqui. Vemos na carta aos Romanos, capítulo 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sim, há uma glória a ser revelada em nós. Que maravilha será este dia. Romanos também 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha a dica aqui. Sabe por quê? Na criação, Adão também foi criado à imagem. A imagem e semelhança. A imagem é algo físico, semelhança é algo espiritual. Então, a imagem precisou de um molde. Quem será que Deus usou ali na criação do homem como molde para o homem, mas infelizmente ele perdeu essa glória? Mas agora voltaremos à semelhança do Filho, que maravilha, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele foi o primeiro a ter corpo ressuscitado, e nós teremos o mesmo corpo que ele. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vejamos aqui outro texto, Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Quem será? Quem? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Pensa, o sol na sua força, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha aqui Jesus glorificado. Tinha o rosto brilhando como o sol na sua força e me fez lembrar de Êxodo. Lógico, imediatamente me lembrei disso, Êxodo 34, 29 e 30. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, quando ele recebeu ali as tábuas, né? Tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Sim, é possível nós também termos o rosto resplandecente como o sol. Que maravilha, né? Isso já aconteceu a Moisés. E todos nós também teremos isso nos corpos glorificados, transformados. Filipenses também fala aqui, capítulo 3, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Seremos iguais ao corpo de Jesus, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, certo? Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol. Pronto. Se alguém ainda tinha alguma dúvida que nós teremos corpos iguais ao de Cristo, pronto, agora ele está falando aqui. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, tá? Ó, por que eu não li isso aqui? Quando tiver entre colchetes aqui, principalmente nós vemos isso na versão atualizada. Eu prefiro muito usar a versão atualizada. A versão corrigida nem vai ter esse colchete aqui, se eu não me engano, não tem.
porque isso aqui foi acrescentado posteriormente, tá? Então, quando coloca isso, porque foi acrescentado o texto, quando tiver em colchetes. Há algumas versões que nem coloca, já tira esses textos acrescentados. Por exemplo, eu acho que King James já não tem esses acréscimos. Por isso que eu não gosto muito da corrigida, porque ela tem os acréscimos e não notifica onde que tem esses acréscimos, que foram nos séculos seguintes, posteriores, foram acrescentados, adulterados do original, certo? Fica a dica já a respeito disso. Então nós vemos um corpo de glória. Outra característica, poder, nós vemos isso, 1 Coríntios 15, 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Teremos corpos com poder, Deus nos revestirá de poder, como os anjos, né? São poderosos, têm poderes muito superiores ao que temos hoje, nós também teremos. Espiritual, né? Seremos seres espirituais. Nós vemos aqui 1ª carta aos Coríntios 15, 44 a 46. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, aí fazendo referência a Jesus, então a primeira espécie criada foi Adão. A última espécie criada, que vai ser Jesus, com esse corpo transformado, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual, certo? Outra característica do céu. 1ª carta aos Coríntios 15, 47 a 49. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então a nossa origem será o céu. Este corpo, a origem dele é do céu, é celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial, certo? Então, por isso a semelhança com os anjos, porque será a imagem daquilo que é celestial, seremos do céu. Por isso, e por fim, imortal, esta qualidade também, 1ª carta aos Coríntios 15, 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, a imortalidade. Por fim, não morreremos mais, a morte será vencida. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que maravilha, né? Então, essas foram as características que nós encontramos na palavra a respeito de como serão os corpos ressuscitados e os vivos transformados. Seremos semelhantes a Jesus, seremos semelhantes também a anjos, não se casam nem se dão em casamento. A incorrupção, seremos incorruptíveis, seremos revestidos de glória, poder, seremos seres espirituais, seres celestiais do céu, a imagem do celeste, né, do celestial, e seremos imortais. Então essa foi a nossa aula sobre a ressurreição dos mortos. Que maravilha será! O grande dia em que o Senhor Jesus voltará, trará a ressurreição dos mortos e trará também a transformação dos vivos. Que maravilha será este dia, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Reinaremos com Ele no reino milenar de Cristo, um reino de justiça, de paz, de alegria. Louvado seja o Senhor. Espero vocês na nossa próxima aula e desejo que Deus abençoe a todos.